Boa noite a todos vocês. Mais uma vez eu gostaria de agradecer a você que está acompanhando o canal, a você que acabou de chegar, a você que está compartilhando, que está comentando com as pessoas sobre essa nossa conversa aqui, tá? Eu sou muito grata a todos vocês, e de coração mesmo, e gostaria de, nesse momento também, agradecer a você que acompanhou essa Semana do Amor, a você que com certeza terá suas experiências. E eu espero também, gente, que as pessoas que estão aí fazendo, que não tenham vergonha, comente, fale das suas experiências, porque você vai estar ajudando ao outro para que eles também possam viver essa experiência. Então eu resolvi começar essa nossa conversa, aprofundar ela mais, iniciando pelo amor, porque eu acho que para mim entender a imensidão de Deus em mim, iniciando pelo amor dele, ficou muito mais prático e muito mais fácil para que eu pudesse então compreender melhor o que é esse amor em mim, tá? Então, por que que eu disse para você que da mesma forma que você iria admitir que Deus é amor, eu também disse para você que você também iria admitir que você é o amor. Porque você, a partir do momento que eu declaro que Cristo vive em mim, ou eu declaro para as pessoas que Deus está em mim e que Ele habita em mim, eu também preciso ser tudo que ela é. Um exemplo, você já reparou quando alguém gosta muito, muito mesmo de um cantor ou de um artista qualquer? Tem pessoas que amam tanto o artista ou o cantor, né? Que a pessoa chega a ser imitador daquela pessoa. Então a pessoa geralmente ela quer se vestir como aquela pessoa, ela quer falar como aquela pessoa, e tudo bem, é uma pessoa que ela admira e ela se vê naquela pessoa. É por isso que o comportamento é assim. Então, quando nós falamos de Deus em nós, é necessário também nos vestirmos de tudo que Ele é. Na verdade, você não está adotando isso para você, você apenas está se lembrando da sua essência, porque todos nós aqui somos essência, né? Viemos ali, nós viemos de todo esse poder, tá? Que é de Deus, né? Se não fosse ele se dividindo, né? Em nós, então nós não poderíamos falar que Cristo vive em nós, que Deus está em nós, porque ele só está em você, porque ele dividiu desse poder com você, tá bom? Então, tornou eu sou dentro de você. Então é aí que tudo habita, é aí que funciona a questão da harmonia com o reino, tá? E essa semana que nós fizemos aqui a Semana do Amor, o intuito aqui foi para que você então começasse a se lembrar dessa essência, tá? E principalmente que você possa conseguir se interagir de uma forma nesse amor com Deus, devolvendo para Ele o mesmo amor que Ele te dá. Como eu posso devolver o mesmo amor que Ele tem por mim? A partir do momento que eu sei que Deus está sobre mim e que o seu amor por mim ele é incondicional, eu também preciso amá-lo incondicionalmente, tá bom? E como eu vou fazer isso? Toda vez que eu decido tipo, até uma distância para que eu creia no que Deus é, por exemplo, eu só acredito que Deus está ali naquela religião e é ali que ele habita, é ali. Ou eu acredito que Deus só habita naquela igreja, naquela denominação e ali vai, tá? Gente, não é por aí. Toda vez que eu decido até onde Deus tem que operar, ou que tem que existir, essa é uma maneira com que eu limito tanto o meu amor e tudo que ele é.
eu estou limitando e estou emitindo para ele um amor limitante, um amor condicional, tá? Então, a partir do momento que eu respeito, que se eu creio num Deus, que ele é universal, né, onipotente, onisciente, onipresente, então eu preciso crer que ele está em tudo e em todos, tá? Então eu não posso mais apontar para A ou para B e dizer que só ali Deus está, só ali Deus opera, só ali ele fala, só ali. Não, gente, não tem isso. Então, a partir do momento que você recebe e se veste desse amor, torne a sua essência, que você veio dessa essência, esse amor condicional do qual você pode falar dele hoje, você na verdade já veio com todo esse amor. Só precisamos nos lembrarmos e também nos envolvermos novamente com esse amor, tá bom? E não existe outra forma, tá? Eu estou falando com você aqui por experiência própria. Eu tive uma experiência com várias religiões, várias, e o intuito dessas religiões sempre é você se saciar com esse poder todo de Deus, você saciar e sentir completamente em harmonia com Deus. Só que, infelizmente, por onde eu passei, eu vivi as limitações, tá bom? Fui de várias denominações, tá? E também vi a mesma coisa, a limitação. E o que mais me preocupou, e aonde eu realmente comecei a querer ter uma experiência com Deus profunda, foi onde eu comecei a me incomodar. Eu sempre fui muito incomodada com a questão de ouvir as pessoas, principalmente quando independente da religião, quando se quer viver a palavra, eu sempre vi as pessoas falando da palavra, mas viviam outra coisa. E isso me incomodava muito e eu ficava indignada. Porque não que eu queria ser a perfeita, mas eu não entendia aquilo. Porque a minha preocupação era, né, que se eu estou falando uma coisa, mas eu vivo outra, como está funcionando então esse meu relacionamento com ele dentro de mim ou dentro das pessoas? Então essa era a minha preocupação. O que eu passei ali a preocupar muito mesmo é de um exemplo que eu vou dar novamente aqui, que me chamou muita atenção, é de se ouvir falar tanto de amor e eu estar, assim, infelizmente presenciei muita coisa relacionada a isso, que eu vou falar aqui agora, mas eu ouvi falar tanto de amor e eu vi as pessoas falando desse amor de Deus e vivendo desamor entre elas, entendeu? Eu consegui ver pessoas vivendo desamor, vivendo rancorosamente, e continuando falando que diz que entende esse amor. E isso começou a me incomodar. E é lógico que eu também fiquei tendo as minhas dúvidas, porque aí eu queria saber então como estava o meu relacionamento. Porque se eu estava conseguindo observar como o relacionamento das pessoas estavam me incomodando relacionado com Deus, imagine como eu estava então me sentindo também incomodada. Então, como eu não posso resolver nada do lado de fora, e eu nem sabia disso tão profundamente como eu sei hoje, então foi onde eu quis ter essa experiência com Deus e comecei a buscar muito dele, e eu lembrava que na palavra dele fala assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então eu entendi que na maioria das vezes as pessoas vivem mais presas espiritualmente do que nessa vida prática, tá? Eu entendi isso, que as pessoas vivem, porque eu me senti assim. A maioria das pessoas, elas estão mais presas no seu espírito, no seu interno, do que no seu externo, porque o externo a gente finge, né? A gente finge, a gente mente para nós mesmos, porque muitas das vezes eu vou dizer que estou completamente saciada e satisfeita com tudo que
está me sendo ensinado, e na verdade, lá no fundo, sou uma pessoa cheia de dúvidas, né? E como eu disse aqui acho que foi no segundo ou terceiro vídeo, o que mais começou a me incomodar, assim, de uma forma muito profunda, é entender como as pessoas, assim, elas dizem se relacionar com Deus, mas você sempre descobre que atrás daquele amor tem um medo muito maior do que o amor, tá? É medo de ler um livro, medo de conhecer um livro, medo disso, medo daquilo, medo de ir para o inferno, medo do demônio, medo da obra do inimigo, e vai, e vai, e vai, e vai. É muito assustador isso, gente. E aí eu comecei a perceber, falei, meu Deus, se a gente não. Eu comecei a entender o amor incondicional de Deus por nós, e mesmo vendo com todas essas coisas que eu via nas pessoas, eu também entendia que havia um amor ali, há um amor muito grande e sem limite algum e incondicional de Deus pelas essas pessoas e por mim, que também estava agindo assim. Então, quando eu decidi a prestar atenção nisso, foi aonde eu passei uma situação espiritual muito grande, tá? Foi um momento muito difícil para mim, muito difícil, mas ao mesmo tempo muito confortante para mim poder ser introduzida na verdade da forma que ela veio para mim hoje. Então hoje eu posso falar com toda franqueza que hoje eu entendo perfeitamente essa palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porém, você precisa entender uma coisa. Nós não temos nos dado oportunidade de conhecer essa verdade. Porque na maioria das vezes nós nos tornamos imitadores do homem. Exatamente. Então é por isso que eu falo tanto de religiosidade. As pessoas entendem que a religião é apenas quando se dá um nome a ela, mas o seu comportamento espiritual e a sua condição leiga e principalmente com má vontade de buscar o conhecimento, isso já te torna religioso. E isso limita Deus na sua vida, tá bom? Então, o maior erro do homem é não querer aprofundar e nem aceitar que nós não sabemos de nada e tudo que possamos aprender, ainda assim morreremos aprendendo, tá bom? Então, por isso que Deus falou na palavra dele ali que seria importante para nós buscar o conhecimento. Aí quando ele fala buscar o conhecimento, buscar a sabedoria, e prezou tanto isso sobre a sabedoria e o conhecimento, que muitas das vezes você fica aí achando que tudo que você precisa saber está só dentro daquilo que chegou ao seu conhecimento. E na maioria das vezes, gente, não é. Porque esse mundo em que você vive, em que eu vivo, sempre vai ter aquilo que você não sabe. O conhecimento, ele jamais chegará ao fim. Então, por isso que é por isso que Deus, ele quis, a vontade dele foi com que a gente relacionasse com esse conhecimento, tá bom? Então, eu convido a você que não fique aí sendo apenas um ouvinte, mas busque o conhecimento. E se você pedir para ele, para que ele te revele toda a verdade, ele vai te revelar. Nem que seja em um momento que você tenha que se virar do avesso, como eu tive que me virar. Como eu disse para você aqui nos primeiros vídeos, eu passei por um momento ali espiritual e eu não conseguia enxergar em meu meio, onde eu estava, eu estou sendo muito sincera, eu não conseguia enxergar formas da pessoa me ajudar. Eu comecei a entender que eu deveria encontrar aquela solução. E que aquela solução, ela só estaria naquele que estava em mim. Então eu precisava de aprofundar um conhecimento com ele. Eu precisava de aprofundar uma intimidade com ele.
Então foi um momento ali em que foi aonde eu usei até uma palavra que é agora, e eu vivi essa palavra nesse momento. Eu vivi exatamente essa palavra. No meu caso, eu achava que sabia muito, e eu achava que sabia praticamente tudo. Afinal de contas, eu tive uma boa parte da minha vida em uma denominação super respeitada, tá? E depois fui para uma segunda super respeitada. Fora as outras que eu visitei, conheci doutrina delas e tal. E eu me considerava uma pessoa muito sábia relacionado à palavra, relacionado ao meu relacionamento com Deus. Eu me considerava assim. E no momento em que eu pedi para ele, eu disse para ele, está me incomodando. E eu não quero mais ter esse comportamento de medo. Eu não quero mais ter que acreditar no que eu estou ouvindo das pessoas e não ter exatamente uma experiência diretamente com você. Falei com Deus, tá? E nesse momento que eu comecei, que tudo começou a parecer que virava de cabeça para baixo para mim, eu entendi perfeitamente que havia uma solução, porém ela não estava do meu lado de fora, mas eu não sabia nem sequer explicar como eu estou falando com você aqui agora, porque era uma coisa que eu entendia o que estava acontecendo, mas não sabia como distinguir aquele conhecimento, aquela sabedoria e me vestir dela, para que a minha vida então pudesse mudar e eu pudesse realmente me vestir de uma verdade que me saciasse, tá? Então foi quando eu realmente tive a minha experiência e é por isso que eu convidei você para que participasse comigo dessa Semana do Amor, porque o amor foi algo que eu senti muita falta dele, principalmente nesse círculo aí onde eu estava. Eu senti muita falta dele, senti muita falta da verdade entre as pessoas. Não que eu estou culpando, porque geralmente, gente, nós nos comportamos assim porque é nos ensinado assim. E o problema maior que nós temos é porque nós queremos ficar no nosso conforto, ouvindo e simplesmente obedecendo. Você não quer buscar uma intimidade, um relacionamento pessoal com Deus. Você sempre quer que tudo aconteça do lado de fora, sendo através de pessoas, isso ou daquilo, mas você não se responsabiliza, porque eu não me responsabilizava durante aquele momento. Eu estava apontando todos com desamor, com alinhamentos super errados, e eu consegui, e aquilo, gente, a minha cabeça ficou uma tremenda de uma confusão, porque cada vez mais que eu tentava me aprofundar, mais coisas eu via que não estava de acordo com a palavra. E eu, assim, não aceitava aquilo. Então eu pensei, falei, poxa, eu quero esse conhecimento. E descobri nessa hora que eu sabia de tudo e que eu não sabia nada. Então foi a hora que eu me fiz como uma criança diante de Deus. Nesse momento, quando eu me coloquei como uma criança, eu me coloquei à disposição dele e disse para ele que a partir daquele momento a minha fé e o meu relacionamento com ele não teria mais distância. Ele não funcionaria só aqui ou só ali. E que a partir daquele momento eu queria devolver para ele o mesmo amor com que eu sei que ele tem por mim. E que eu queria apenas me vestir de uma verdade que pudesse me saciar. Então foi onde me veio esse conhecimento, que hoje ele aprofundou muito mais a Bíblia para mim, ele aprofundou muito mais a verdade, os porquês. Então, são coisas que nós precisamos, vocês que vai acompanhar esse canal, você vai aqui no decorrer descobrir muitas coisas, gente, que faz todo sentido e você vai conseguir também ver outras que não faz sentido nenhum, tá? Então é muito importante que busquemos o conhecimento. E como eu pedi para você que entrasse na Semana do Amor, é onde eu creio, não acredito,
não acredito. Isso é a forma que a verdade veio para mim. Eu não estou falando que você tem que fazer o que eu estou falando aqui. Busque a sua experiência. Peça a Ele que te revele a verdade e Ele vai te revelar. E a primeira coisa que eu te peço, pergunte a Deus onde Ele está, tá bom? Você vai se deparar com esse ser imenso dentro de você, tá bom? Então aí é onde você vai aprender a se comportar mentalmente de forma mais consciente, porque você vai entender que os seus pensamentos, ele para se tornar uma realidade agradável para você, é necessário você ter domínio sobre ele e respeito, porque você não está no seu pensamento sozinho, como eu pensei que estava, tá bom? Então, essa semana do amor foi com esse intuito, para que você entendesse, porque para mim, eu entendi que não há outra forma de Deus se revelar ao homem que não crê nesse amor incondicional que ele tem pela vida dele. Gente, é a primeira coisa. Quanto mais você se faz de interesse, tipo assim, você se torna interessador, né? Pelo conhecimento, mais você vai aprender. Então, não admita que você sabe, porque no fundo nós não sabemos de nada, tá? Então, todas as vezes que eu me coloco diante de Deus e já nesse momento eu falo que eu sei, que é assim e que pronto, isso é uma fé e uma crença limitante, tá bom? Então, não se limite, não acredite em você achando que você sabe de tudo, porque você não sabe, tá bom? Existem muitos segredos profundos para você desfrutar deles nessa nova forma de vida, nessa nova forma de realmente se considerar, como diz Neville Goddard, um cristão de verdade, tá bom? Então, essa semana eu gostaria de estar entrando com você aqui naquilo que eu aprendi. Então, nós sabemos que todo o nosso universo, ele é regido por lei, tanto no seu externo quanto no seu interno. Tudo está sobre a lei. Nós estamos debaixo de pura lei. E isso você sabe que é verdade, né? Então, mas para que já que nós sabemos que estamos sobre ela e nós estamos ali diante dessa lei, a primeira coisa que nós precisamos entender é como funcionam essas leis, para que eu entenda o funcionamento delas e então me enquadre melhor de acordo com o que essas leis são, para que eu não tenha tantas perguntas e não seja totalmente leigo relacionado na minha existência aqui, tá bom? Então a primeira coisa que eu gostaria de entrar essa semana falando com você aqui é sobre as leis herméticas. Ela está sobre um livro que foi proibido diante de muitos anos, tá? Hoje não é um livro proibido. Tem pessoas que acham que esse livro ele só funciona para os maçons, para outras determinadas religiões, mas não é. Nesse livro, Kybalion, existe um conhecimento que você vai se surpreender, tá? É esse livro aqui, tá bom? E eu tô aqui desde já indicando, se você tiver vontade de ler, de estudar, é bacana porque você vai ver que ele é mais do que uma verdade aprofundada. E para as pessoas que pensam que é um livro que te separa de Deus, eu estou aqui para provar para você através da minha vida que esse livro, juntamente com o livro que eu conheci e respeitei durante toda a minha vida, que é a Bíblia, ele me uniu ainda mais com Deus e me fez respeitar e ter dignidade com o que eu estou falando com você aqui agora. Então eu me sinto hoje digna de poder falar isso, que esse conhecimento ele me uniu ainda mais com esse Deus.
que muitas das vezes tem pessoas que até criticam, porque eles, a maioria das pessoas que fazem a quântica, elas não falam Deus, falam todo. Não é questão, gente, de não poder falar o nome de Deus. É porque o nome de Deus já é assim, a mesma coisa para todo mundo. E quando você vai entender esse estudo, você vai entender que Deus, sim, realmente ele é um todo nesse planeta. Então, não adianta eu falar que eu amo uma pessoa se eu não sei nada sobre ela. Não adianta eu falar que quero morar em um lugar, que eu habito em um lugar, se eu não sei nada sobre o lugar. E você habita aqui, queira você ou não, você está debaixo dessas leis. E o único que não se curva a essas leis é o todo, o Deus, que ele já é a própria lei. Então, vale a pena você estar comigo essa semana, conhecendo um pouco sobre essas leis que governam as nossas vidas, todo o universo, tá bom? E, quem sabe, agregar esse conhecimento na sua vida. E faça, gente, como conselho, eu passo aqui para você. Não fique aqui apenas ouvindo o que um e que o outro ensina aqui na internet. Busca o conhecimento. Tenha interesse em saber mais. Libere o seu coração para um amor sem limite, para um amor incondicional. Você vai respeitar mais e você vai conseguir olhar para o outro independente de quem ele seja. Independente de que religião ele seja. Independente de que ser humano seja esse. Você vai olhar para ele e o seu respeito a esse ser humano será porque você sabe que o mesmo que está em você está lá no outro. Então, o que esse estudo pode ensinar de ruim? Se a primeira coisa que eu estou falando aqui, desde o primeiro vídeo, é que só para sermos um, precisamos entender que só somos um porque somos todos, tá bom? Então todos nós, para o todo, somos apenas um, porque ele está em todos nós, entendeu? Então quem faz essa divisão somos nós mesmos em nossas mentes, que o fulano é um ser completamente separado de mim, tá? Ele pode ter alinhamentos ou até mesmo a vida dele, a criação dele, mas quem habita nele, a essência dele, que faz com que tudo funciona, né, na vida dele, assim como faz na sua, é o mesmo que está em você. Então, entenda a partir de uma vez por todas que esse corpo que você se veste, isso é simplesmente um avatar que nós vestimos dele aqui para poder andarmos aqui. Mas se você olhar no espelho, você vai entender que você não é aquilo. Senão você iria morrer e permanecer do mesmo jeito, esse corpo aqui. Então, gente, por favor, a primeira coisa que nós temos que fazer a entender, independente da religião, é saber que o seu verdadeiro eu não é esse que você olha no espelho. O seu verdadeiro eu, a sua verdadeira essência não está no seu externo, tá bom? E nem a do outro. É por isso que eu digo que somos todos um só. Então, eu vou passar para você aquilo que eu aprendi, a maneira com que hoje eu respeito as pessoas, a maneira com que eu não me importo com o que, tipo assim, o que me acontece do lado de fora, porque não, se não é uma coisa que eu planejei aqui, tudo bem. Não foi a realidade que eu criei. Então não me importa. Eu simplesmente vivo aquilo que eu sei que daqui virá para cá, porque essa sim eu criei. Então você vai aprender a fazer isso de forma consciente e não criar mais aquilo que seja indesejável para você. E viver sim uma expansão de consciência, que é, resumindo tudo que eu falo aqui, é disso que eu quero falar aqui. Eu vou estar compartilhando com você a minha expansão da minha consciência. É onde eu não acredito que nenhum ser humano que faça esse tipo de estudo, ele vai chegar no fim. Eu não acredito, porque no dia que ele chegar no fim, então ele vai ter que partir, né? Se a gente disser que nunca, que acabou, que a gente não tem mais nada para aprender aqui, no dia que nós chegarmos a esse limite,
como ser humanos aqui, então está na hora de ir embora, né? De pegar e ir embora. Então eu não acredito que nenhum. Então é por isso que tem tantas pessoas falando disso aqui, e eu não acredito que nenhuma delas tem o estudo todo. Então eu acredito que isso é um estudo realmente para o resto da vida, porque afinal de contas é uma nova forma de vida. E a gente vive, mesmo lendo todos os livros, participando aí de palestras, como eu sei que pessoas têm essa possibilidade de ir participar pessoalmente, palestra com pessoas que realmente nós sabemos que são maravilhosas, completamente assim, como um canal para estar abençoando tantas pessoas aí com o seu conhecimento, com a sabedoria e etc. Porém, eu não acredito que nada que se sabe aqui é simplesmente o fim. Então todos nós vamos aprender até o dia de partirmos daqui. Então você imaginou, você perdeu o tempo todo da sua vida, vamos supor, eu tenho até quando eu partir para eu aprender. Você não sabe quando você vai, eu também não sei. Ok. Imagina se eu perder a minha vida inteira, passar a minha vida inteira querendo falar só de um assunto, enquanto eu posso descobrir outros, e de repente naquele outro assunto eu vou me deparar com um novo mover de Deus ali, e aí vai. Então, né, minha conversa aqui é essa, gente. Eu espero que você esteja com o coração completamente preparado, cheio de amor para essa semana, em que nós vamos falar da primeira lei, tá? Hermética, e essa lei que governa o universo. E eu convido a você para que realmente venha de coração puro, cheio de amor, e eu tenho certeza que a sua vida vai se transformar. Muito obrigada. Eu agradeço a todos vocês e neste momento, gente, também continuo pedindo, compartilhem, dê um joinha. As pessoas que tiverem alguma experiência, que fizeram esse conselho da semana, gente, não fica com vergonha, comenta aí, conte para que a gente possa saber da sua experiência, tá bom? Muito obrigada a todos vocês. Meu nome é Jussara Viana e eu espero você até o próximo vídeo. Obrigada.